boa tarde a todos os presentes no terceiro Simpósio Nacional de Geografia Política, né, para assistir à mesa redonda denominada Geógrafos e Generais, uma certa inspiração, né, tirada do livro do geopolítico Hans Weigert, escrito em 1942. Né? Então, na montagem desse evento, nós, a partir desse livro, né, pensamos em montar uma mesa trazendo, né, para a discussão neste simpósio, né, o general Eduardo Vilas Boas para compor a mesa, que eu convido imediatamente. E para compartilhar a mesa com o general Eduardo Vilas Boas, o professor Vanderlei Messias da Costa, da Universidade de São Paulo. E para coordenar esta mesa, eu vou convidar o professor Roberto Monteiro de Oliveira, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Boa tarde, meus senhores e senhoras. Dando continuidade a nossos trabalhos, vamos ter a nossos dois palestrantes hoje, né? Professor Vanderlei Messias da Costa, professor titular do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Licenciou-se em Geografia em 76. Em 82, concluiu o mestrado em Geografia Humana com a dissertação O Processo Contemporâneo de Industrialização, um estudo sobre a expansão industrial em território paulista, na USP. Em 91, defendeu tese de doutoramento intitulada Geografia Política e Geopolítica, discurso sobre o território e o poder, na USP. Em 2005, defendeu pesquisa intitulada Política e Território em Tempos de Mudanças Globais, tornando-se professor livre-docente em Geografia Política, junto ao Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. É especialista em Geografia Política, Relações Internacionais, Meio Ambiente e Amazônia. Atualmente é superintendente da Superintendência de Relações Institucionais na Universidade de São Paulo. Nos anos 91 e 92, foi chefe de gabinete do Ministério da Cultura. Nos anos 90 a 99, foi diretor e coordenador de programas e projetos no Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. De abril de 90 a fevereiro de 99, trabalhou na direção e administração da Secretaria de Coordenação da Amazônia, Diretoria de Programas e Projetos. Coordenou o zoneamento ecológico e econômico da Amazônia. É membro da equipe PPG-7 e da Política Nacional Integrada para a Amazônia, experimento de larga escala de biosfera-atmosfera na Amazônia LBA. Desde 2001, é pesquisador para a Associação dos Pesquisadores do Experimento de Grande Escala da Biosfera Atlântica. General de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Gaúcho de nascimento, o general de Exército Vilas Boas ingressou em 1967 na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, São Paulo. De 67 a 69, quando se formou na turma Marechal Cândido Rondon. Ingressou na Academia das Agulhas Negras em 70. Em 72, ingressou na Arma de Infantaria. Em 15 de dezembro de 73, foi declarado aspirante oficial da Arma de Infantaria. Dentre as inúmeras funções exercidas, destacamos: trabalhou na Embaixada do Brasil da República Popular da China,
Foi chefe da Assessoria Parlamentar do Exército, oficial de operações do Batalhão de Guarda Presidencial, comandante do 1º Batalhão de Infantaria de Selva, aqui em Manaus, Amazonas. Foi chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia e, atualmente, é general de Exército, comandante militar da Amazônia. Selva. General, então o senhor está com a palavra para abrir os trabalhos. Está com o senhor. Responsabilidade. Eu posso falar em pé? Pode falar. Diz que a gente deve falar em pé para ser visto, alto para ser ouvido, pouco para ser aplaudido, não é, professor? É isso. Vou tentar cumprir esses 3 requisitos. Muito obrigado à reitora da universidade. Muito obrigado, professor Roberto. Uma grande honra, professor Vanderlei. Eu já lhe conhecia, não pessoalmente, mas já lhe conhecia de trabalhos e de ter assistido exposições suas pela internet e na televisão. Senhoras e senhores professores, senhoras e senhores alunos, saibam da minha enorme honra e minha satisfação de estar aqui. Desde que eu assumi o Comando Militar da Amazônia, é a primeira vez que venho e considero isso um marco já na minha carreira e nas minhas atividades. Desde que caiu o Muro de Berlim, em 1989, no período que se iniciou, que do ponto de vista de defesa é chamado modernismo militar, e que se consagrou o que é chamado a visão sistêmica da defesa, onde, dentro da estrutura de defesa do país, a parte militar, a parte fardada, compõe um segmento e que tende cada vez mais somente à atividade executiva, ou seja, ir para a guerra. Todos os demais segmentos da defesa estão cada vez mais entregues à área civil, à área acadêmica, que fundamenta, estrutura e elabora o pensamento de defesa, a área econômica, principalmente na área de empresas, a área empresarial, a área de ciência e tecnologia, e cada vez há uma integração maior, de forma que a defesa do país será tão mais forte, tão melhor estruturada, quanto maior a participação de todos os demais segmentos da sociedade brasileira, e aí se destaca a área acadêmica, a área universitária. Esse seminário, ele tem... Pode passar a próxima, por favor, depois nós vamos voltar a essa aí. Próxima. Ele tem 2 qualidades intrínsecas. Primeiro, porque fala de geografia política e é fundamental. Aliás, o nosso país é um país que carece de um conceito de projeto dentro do qual se estruturem todos os demais setores. Aí nós temos que discutir geografia, nós temos que discutir história, nós temos que falar de geopolítica, enfim, são as ciências mães. E a outra virtude intrínseca é estar centrado na Amazônia. E é, por incrível que pareça, no nosso país, em que metade do território está abrangido pela Amazônia, não estruturamos até agora uma base de pensamento centrada na Amazônia. E o que se discute no Centro-Sul coloca a Amazônia como uma área periférica. É como se a Amazônia fosse uma colônia do Brasil. E aí, lá no Centro-Sul, filtrado por interesses econômicos, uma visão exógena, e filtrado pelo pensamento politicamente correto, se estrutura uma base de pensamento desfocada da realidade, sem consistência, e é sobre essa base de pensamento que se elabora o diagnóstico, e sobre esse diagnóstico se prescrevem as soluções
para a Amazônia, que, via de regra, não tem profundidade, não tem permanência e não tem abrangência, incapazes, portanto, de promoverem a mudança da realidade de que se vive aqui na Amazônia. Pode voltar, por favor? E aí, transcrevo essa citação do padre Cristóvão Acunha, que foi o escrivão da expedição de Pedro Teixeira, designado pelos espanhóis lá em Quito para acompanhar o Pedro Teixeira no seu retorno, a volta de Quito até Belém. Isso foi em 1638 e 39. E vejam o que padre Cristóvão Acunha identificou na Amazônia. O rio Amazonas oferece ao pobre sustento, ao trabalhador satisfação pelo seu trabalho, ao mercador negócios, ao soldado ocasiões para mostrar seu valor, ao rico maiores riquezas, ao nobre honrarias, ao poderoso estados e ao próprio rei o novo império. Teve ele um vislumbre da grandeza do que significa toda essa região. Infelizmente, o Brasil não teve esse entendimento até hoje. Vimos ontem à noite na televisão o debate que se realizou numa das comissões no Senado Nacional para preservar esses benefícios do nosso distrito industrial, considerando essas questões como meramente econômicas. Passa a régua, um resultado de soma e diminuição, e a partir daí se faz uma avaliação sem considerar os múltiplos aspectos que devem envolver todas as questões que dizem respeito à Amazônia. Essas discussões que estão se travando no Senado Nacional são um diagnóstico perfeito, acabado, de como a Amazônia é interpretada no nosso país, infelizmente. Próxima, Edmar. Pode passar a próxima. E aí está a nossa Amazônia. Eu vim falar de contribuição do Exército para o Desenvolvimento Nacional, mas vou me fixar antes, numa primeira parte, sobre algumas questões geopolíticas sobre a Amazônia, e depois, se der tempo, eu ainda falo na contribuição do Exército para o Desenvolvimento Nacional. Aí está a Amazônia brasileira. E o nosso país é um país peculiar, porque em pleno século XXI, nós somos um dos pouquíssimos países que não completou o processo de expansão interna. Ou seja, metade do nosso território não está integrado à dinâmica de desenvolvimento nacional, não está ocupado e não se racionalizou ainda a sua exploração e esse processo de integração ao que eu me referi. Esse é um passivo geohistórico que o Brasil tem. Porque se estamos caminhando como sétima economia do mundo, caminhando para a sexta e logo quinta, se pretendemos ser um ator global, se buscamos ocupar um assento no Conselho de Segurança, temos que ter liberdade de ação internacional. E enquanto tivermos metade do nosso território não integrado, não ocupado, e questionado perante a opinião pública internacional, no sentido de que o Brasil não sabe defender, não sabe administrar essa parte do seu território, nós não teremos essa liberdade de ação. E essa parte do território, que diz respeito exatamente à Amazônia, e a metade do nosso território, ela tem pelo menos 3 grandes papéis para desempenhar. O primeiro papel referente ao Brasil, diz respeito aos recursos naturais que essa região abriga, que os estudos mais abrangentes falam de 23 trilhões de dólares, 17 trilhões abaixo da superfície, proporcionado pelos minerais metálicos, não metálicos, energéticos, e a riqueza de petróleo, a riqueza de gás, riqueza de terras raras e por aí vai, e 7 trilhões, 8 trilhões acima da superfície, relativos à biodiversidade, sendo que estima-se que apenas 10%, foi o índice que eu vi de alguma fonte na área de ciência e tecnologia, apenas 10% são conhecidas a ponto de vista de identificar as suas potencialidades para a exploração por parte do nosso país.
Então vejo que 23 trilhões de dólares de recursos naturais, sem considerarmos a sua dinamização, é algo com capacidade de promover, do nosso país obter a capacidade, como dizia, de resolver os seus problemas internos, equilibrar as suas desigualdades sociais, equilibrar as suas desigualdades regionais e nos projetarmos como uma potência internacional, uma potência mundial. Próximo. O segundo papel que a Amazônia tem para cumprir, para nós, diz respeito à integração sul-americana. Desculpe. O processo de integração sul-americana que tem hoje como motor organismos políticos e econômicos, comerciais, como o Mercosul, mas, na verdade, do ponto de vista geográfico, a integração sul-americana vai se dar em torno da Amazônia. São 9 países condôminos da Amazônia, e a Amazônia tem acesso ao Mar do Caribe, acesso ao Atlântico, acesso ao Pacífico, integra as bacias do Orinoco, do Amazonas propriamente dito, e as bacias do Prata, se conecta ao Nordeste brasileiro, Centro-Oeste brasileiro, ao altiplano boliviano, os Andes. Então vejam que, do ponto de vista geográfico, a integração sul-americana terá como plataforma central a região amazônica. E o terceiro papel que a Amazônia tem para cumprir, aí diz respeito à humanidade como um todo, porque ela abriga a resposta a alguns dos problemas que mais afligem a humanidade hoje. Falando de água, estamos falando de biodiversidade, estamos falando de mudança climática, estamos falando de produção de alimentos, estamos falando de produção de energia renovável. Daí a gente entende, a par da sua dimensão, a gente entende o apelo que a Amazônia tem para a opinião pública internacional. Além da sua dimensão, próxima, que do ponto de vista internacional, nós podemos pensar que a ilha do Marajó tem 50 mil quilômetros quadrados e a Bélgica tem 30 mil quilômetros quadrados. E do ponto de vista nacional, a próxima, vejo que o sentimento natural de grandeza, o sentimento de grandeza em relação à nossa dimensão territorial se deve à Amazônia. E aqui temos o Brasil sem a nossa Amazônia. Então vejo que são três papéis muito importantes que a Amazônia tem para cumprir para nós. Próximo. Nós identificamos, do ponto de vista militar, essas questões que nos afligem na Amazônia, Ideologias importadas, a questão da guerrilha nos países vizinhos, o narcotráfico, toda essa problemática indígena. Viram que ontem, mais um capítulo dessa questão indígena no Congresso Nacional, a questão ambiental, a questão fundiária, conflitos sociais. E a questão fundiária e conflitos sociais, eles trazem como consequência imediata um aumento da violência. É o que nós temos no sul do Pará, temos no sul já, surgindo no sul do Amazonas, em Rondônia. E temos todos os ilícitos transfronteiriços, já que nós temos 3 países produtores de coca vizinhos, Colômbia, Peru e a Bolívia. Nós que somos o segundo maior consumidor de coca no mundo e corredor de passagem. É algo que nós temos que nos preocupar muito concretamente, porque há uma tendência crescente desse tráfico internacional se estruturar no Brasil, com a presença de cartéis internacionais e com um aumento da capacidade de contaminação das nossas instituições nacionais. Próxima, por favor. No entanto, nós podemos dizer que o maior problema da Amazônia é ainda a fraca presença do Estado. E essa fraca presença do Estado, ela ocorre tanto pela ausência do Estado, como ocorre também pela deficiente estrutura dos órgãos que atuam na Amazônia, os órgãos federais e estaduais, principalmente, e também por uma atuação inadequada dos órgãos que atuam na Amazônia. Eu vou falar melhor sobre isso depois. Pode passar, por favor. E aí nós temos um grande desafio à Amazônia. É nós equilibrarmos as questões relativas ao desenvolvimento com as questões relativas à preservação da Amazônia. Eu acredito que esse seja o grande desafio que o Brasil tenha a ser resolvido principalmente por nós que vivemos na Amazônia, nós, os amazônicos.
E o grande desafio nosso é gerarmos conhecimento que sirva de base para que se equacione as soluções em relação a essa região do Brasil. O futuro do nosso país está na Amazônia, o futuro da América do Sul está na Amazônia. Na medida em que for avançando essa estrutura, um processo de integração sul-americana e a estrutura de comunicações e de transporte, isso fará com que cada vez mais a Amazônia seja o centro de gravidade da América do Sul. E é fácil identificar Manaus como polo de atração e difusão de toda essa dinâmica. Manaus terá uma importância crescente e todas as cidades da Amazônia têm uma tendência de crescimento muito grande, ininterrupta, porque cada vez mais as coisas convergirão para essa nossa região. E essa questão de nós compatibilizarmos desenvolvimento com preservação é um grande desafio. Porque todos entendem que temos que desenvolver a Amazônia e todos entendem que temos que preservar a Amazônia. Recentemente veio uma comitiva do Congresso Nacional, estiveram lá no Comando Militar da Amazônia, viajaram para a fronteira, e aí alguns defendiam a questão da produção, né, do desenvolvimento, outros defendiam a preservação ambiental, outros defendiam os índios. E nós ali constatamos, eu disse para eles, olha, com a razão, o nosso desafio é como compatibilizarmos essas três vertentes que os senhores estão representando aqui entre nós. A próxima, por favor. Um grande desafio que nós temos, eu acho, no nosso país, e eu falo isso com muito cuidado, porque estou num ambiente acadêmico, é a questão do pensamento politicamente correto. Novas ideologias que vieram ocupar o espaço deixado pelas ideologias tradicionais, que acabaram perdendo credibilidade, perderam espaço, e o mundo vai mudando. Os países do hemisfério norte, principalmente, após a guerra, experimentaram um período de desenvolvimento sem precedente e passaram a ter as suas necessidades básicas atendidas. E passaram a se tornar disponíveis ao consumo de bens supérfluos, materiais e imateriais. E aí, com o espaço deixado pelas ideologias tradicionais, e a perda de credibilidade também, o espaço deixado pelas religiões tradicionais, esse espaço começou a ser ocupado por outras correntes de pensamento. E aí vem o ambientalismo, vem o humanitarismo, vem o indigenismo, que por si são fundamentais para a educação das sociedades modernas. Trata-se de grande evolução no pensamento humano. O problema é que eles estão gerados em outros contextos, em outras realidades, em que as necessidades básicas e fundamentais das populações estão sendo atendidas, eles são extraídos desse contexto e trazidos aqui para nós, para o nosso ambiente, sem nenhum tipo de adaptação. Aí vem impor seus conceitos, seus parâmetros, para populações que não têm as suas necessidades básicas atendidas. O presidente Lula caracterizou isso muito bem na Europa, ao dizer que não queria preservar as árvores da Amazônia para que as pessoas ficassem morrendo de fome sobre elas. E esse conceito do desenvolvimento sustentável, surgido a partir da década de 80, ele acabou se desvirtuando e parou de considerar o ser humano, a questão social, como fundamental, como central, porque o ser humano é o elemento mais importante de todo o meio ambiente. Infelizmente, essas distorções têm sido impostas e têm sido, surpreendentemente, facilmente assimiladas por muitas correntes de pensamento no nosso país. Apenas como exemplo, a questão do desmatamento, a questão ambiental. Eu acho interessante o Brasil ser colocado como, no banco dos réus, ser colocado como vilão
nessa questão ambiental. Aqui nós temos esse mapa mostrando as florestas originais remanescentes no mundo. Próximo. E aqui nós temos um quadro elaborado pela Embrapa, eu não sei se o pessoal lá atrás vai enxergar, mas mostra quantificações extremas, desde 8.000 anos atrás, ou antes de Cristo, e até hoje. E ali nós vemos que o mundo, há 8.000 anos antes de Cristo, tinha 64 milhões de quilômetros quadrados de floresta. Hoje tem 15 milhões, o que corresponde a 24% das suas florestas. E aí nós vemos que o Brasil, que tinha 6 milhões e 300 mil quilômetros quadrados de florestas, hoje tem 4 milhões e 300, tem 70% das florestas preservadas. E a Europa, que compõe aquele contexto de onde vêm essas correntes de pensamento das novas ideologias, tem 0,3% das suas florestas preservadas. E tentam nos colocar no banco dos réus. Eu acho interessante como tem gente no Brasil que passivamente aceita esta condição. Próximo. Hoje nós temos 20% da Amazônia já ocupada por unidades de conservação e por terras indígenas. Aliás, 40% da Amazônia corresponde a 20% do território nacional. E há uma estranha coincidência que eu não vou me debruçar sobre o mérito disso. Mas vejam que aí está. Identifique as áreas de concentração dessas unidades de conservação e terras indígenas. A próxima. E aqui está um mapa mostrando as áreas propensas ou propícias à ocorrência de recursos minerais. Os escudos cristalinos nacionais, chamados crátons. E aí nós temos todo tipo de mineral, inclusive minerais estratégicos, como, por exemplo, as terras raras, né, um mineral que está sendo identificado no Brasil e que era monopólio da China, a sua produção. E vejam que há uma estranha coincidência próxima. Nessa área de concentração das unidades de conservação e das terras indígenas, próximo, com as áreas de ocorrência de mineral. Então, vejam que as coisas não acontecem por acaso, em escala internacional. Pode passar. Esse mapa é muito recente. É um mapa que está orientando uma grande operação que será desencadeada a partir de junho, chamada Operação Ilha Pátria, de combate ao desmatamento, envolvendo as Forças Armadas, envolvendo vários órgãos de governo, como Polícia Federal, IBAMA, FUNAI, ICMBio e outros. E aí estão relacionados as áreas de desmatamento, branco desmatamento baixo, verde médio, amarelo alto, marrom muito alto e vermelho extremamente alto. Vejam como está espalhado na Amazônia, ressalvando-se praticamente apenas o estado do Amazonas, Roraima e Amapá. Vejam que não há força policial capaz de reprimir isso. Isso é um continente. Ainda que se coloque aí todo o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica, Polícia Civil, Federal, Militar, IBAMA, FUNAI, é impossível, porque as frentes de desenvolvimento, historicamente, são ambientes de muita energia, de muita expansão, e quando o Estado não chega antes, eles são normalmente desorganizados, saem de controle e, via de regra, eles são ambientes de muita violência. Então vejam que somente por meio de ações repressivas é impossível nós determos a marcha do desmatamento e promovermos a preservação da Amazônia. Pode passar a próxima, por favor. E hoje, nitidamente, sentimos a falta na Amazônia de um órgão integrador que aplique políticas integradoras para a Amazônia. Como dizia, há uma quantidade grande de iniciativas relativas à Amazônia.
elas são descoordenadas, outras vezes há um recobrimento, uma superposição, a redundância, elas são episódicas, elas são setoriais, não têm abrangência, não têm um sentido de integração e não têm, portanto, uma capacidade de promover a mudança da realidade e de promover o atendimento e o crescimento, o desenvolvimento das populações da Amazônia. Esse é um grande problema que nós vivemos na Amazônia. Nós, do Exército, que somos solicitados a apoiar operações e atividades de vários órgãos, com muita frequência, vamos a uma determinada área para apoiar uma operação de proteção de índios, passa um tempo curto, somos convidados, chamados a participar de uma operação de preservação do meio ambiente, passa um tempo, somos convidados a participar de uma operação de apoio para a construção de infraestrutura, daqui a pouco mais somos chamados na mesma área para combatermos ilícitos na faixa de fronteira e ficamos com a percepção de que não há um sentido de atividade integrada fundamental para obtermos aqueles efeitos a que eu me referi. Próximo. Um aspecto importante para abordarmos a Amazônia, o primeiro é a questão da geopolítica, e nesse aspecto de geopolítica eu vou abordar, primeiro, a questão interna, que diz respeito às diferentes Amazônias que existem, as mesorregiões amazônicas. Depois, a questão externa referente à Pan-Amazônia. Existem várias maneiras de categorizarmos as regiões, as diferentes regiões da Amazônia. A professora Berta Becker, por exemplo, tem uma interessante que decorre do grau de humanização, de ocupação e já de desflorestamento. Ela coloca em 3 categorias. Uma já irreversível, outra em que há de se equilibrar as medidas de preservação com as medidas de desenvolvimento e outra em que devem prevalecer as medidas apenas de preservação. Vejo que a Amazônia, para quem olha de fora, tende a considerar a Amazônia como um vasto ambiente homogêneo, uma grande planície. Cada região tem a sua especificidade, né? Nós temos 10 regiões onde há realmente uma ocupação irreversível, que poderiam ser foco de ações, de programas de desenvolvimento intensivo, no sentido de promover a atração das populações, a atração da mão de obra, e fazer com que essa mão de obra deixe de viver da exploração extensiva da floresta. Estamos falando de norte do Tocantins, sul do Pará e norte do Mato Grosso. E temos essas regiões centrais, ou a Cabeça do Cachorro, ou a região do Alto Solimões, como áreas totalmente preservadas. Temos a região de Rondônia e do Acre, que estão sofrendo um impacto enorme com a construção das represas do Rio Madeira, com a estrada para o Pacífico, e passam a atrair todo o processo de desenvolvimento do Centro-Oeste para em direção ao Pacífico. Temos a Cabeça do Cachorro, com as suas 22 comunidades indígenas, 22 etnias, é a maior diversidade étnica do Brasil, 40 mil habitantes, 96% são indígenas, uma área totalmente preservada com um riquíssimo recurso minerais. E, por sua vez, exige uma abordagem diferente do que nós temos em Roraima, por exemplo, que temos lá áreas extensas propícias à agricultura e assim por diante. E do ponto de vista humano, há que se considerar também que há uma grande variedade na Amazônia. Nós temos desde Manaus um polo econômico, polo de ciência e tecnologia, polo cultural, até comunidades indígenas ainda não contactadas. Então há sempre que se considerar essa diversidade interior da Amazônia. Próximo. E o outro aspecto diz respeito à Pan-Amazônia. São 7 milhões de quilômetros quadrados, 9 países condôminos, nós fazemos fronteira com 7, menos com o Equador. E é um ambiente ecológico que permite ao Brasil buscar um papel protagonista no processo de integração sul-americano, e infelizmente nos falta essa visão, essa gana de exercermos essa ação, essa liderança.
E temos países que são mais amazônicos do que o Brasil, como o Peru, por exemplo, que tem uma porcentagem maior do seu território, maior do que o Brasil, a nossa está incluída na Amazônia. Então essa é uma visão que nós não podemos abandonar, porque pontualmente verificamos que alguns problemas da Amazônia só vão ser solucionados se houver uma ação integrada entre os países. O combate aos ilícitos, como o narcotráfico, por exemplo, o combate à parte da degradação ambiental. O Peru, por exemplo, tem uma legislação ambiental muito menos rigorosa do que a nossa. O que faz com que os peruanos venham no nosso território para fazer extração, coleta, levem para o território peruano, como por exemplo na parte de madeira, legalizem essa exploração e exportem tranquilamente. Parte de navegação dos rios, os acordos são da década de 20. A parte de participação das Forças Armadas e das polícias no combate aos ilícitos são extremamente desiguais, o que dificulta muito essa integração. Então, esse conceito de Pan-Amazônia é extremamente importante para nós. Próximo. E o que nós sentimos é que na Amazônia deve haver, qualquer abordagem na Amazônia, ela deve ter uma visão multidisciplinar. As ações têm que ser integradas. Nenhum problema vai se resolver com a atuação isolada do ponto de vista social, ou ambiental, ou tecnológico, ou econômico, ou de defesa. Mas sim, todas as ações deverão ser integradas. Integradas em todos os níveis de governo federal, estadual e municipal, e integradas em todos os campos de atuação, e aí entra a questão multidisciplinar a que eu me referi. Do ponto de vista social ou humano, como disse, há que se colocar as pessoas como centro principal de todas as ações, de tudo que se realizar na Amazônia. Há que se ter uma estrutura social para atender essas necessidades. Vou apresentar alguns exemplos concretos, a título de exemplo. Por exemplo, não adianta eu assentar pessoas numa área se a elas eu não proporcionar saúde, se eu não proporcionar educação, se eu não proporcionar energia, se eu não proporcionar transporte, enfim, atendimento às suas necessidades. Há uma falácia de que os projetos extrativistas seriam a solução para a Amazônia. O professor Márcio Souza caracteriza isso muito bem. Qualquer projeto extrativista traz no seu bojo a sua inviabilização, porque ainda que ele dê certo inicialmente, ele gera um aumento das demandas que esse projeto, por si as limitações, não terá capacidade de proporcionar. A filha de um seringueiro, por exemplo, ela vai comprar uma televisão, se o projeto der certo, e vai começar a vislumbrar outras demandas, ela vai querer ir à escola, enfim. Mas esse projeto não vai ter capacidade de gerar um excedente ali que proporcione a ela andar, evoluir nessa trajetória. E os índios, principalmente, têm sofrido muito em relação a isso. Muito. A nossa política higienista está extremamente perversa. Tanto ela é homogênea, não considera os diferentes graus de evolução, de aculturação dos índios, como também ela é extremamente geopolítica. Ela limita-se a delimitar uma área, às vezes áreas enormes, mas deixa os índios lá dentro confinados, abandonados. Alguns agentes da FUNAI, coitados heróis, com o rádio, mas não é proporcionado aos índios nenhuma atividade que lhe dê sustentação, capacidade de sobrevivência física, e aí se compromete também a sua sobrevivência cultural. E no meu entendimento, e eu quero dizer, tudo que eu estou dizendo aqui são visões pessoais minhas, não representam a visão do Exército. Mas no meu entendimento, é uma utopia que se pretende ao colocar uma redoma sobre uma comunidade indígena, com a intenção de mantê-la
isolada e preservar sua cultura. A realidade se impõe, em algum momento, esses coitados vão fazer contato com algum não índio. Às vezes é um garimpeiro que chega procurando ouro e faz um escambo com a Índia, dá a ela uma panela para obter alimentos. A Índia feliz da vida, que tem uma panela para cozinhar, só que ela não sabe que tem que lavar a panela. Dentro de uma semana é uma epidemia de problemas gastrointestinais ali naquela comunidade. Os índios, bem ou mal, estão se sedentarizando. Nós temos comunidades indígenas, como na área Yanomami, em Auaris, são 5.000 índios. Em Maturacá, são 1.600 índios. E a gente pergunta, por que vocês não criam animais? Não, porque não é permitido, porque na cultura indígena não se cria animais. O índio só caça. E aí a gente vê nessas comunidades, 5.000 em Auaris, tem caça para todo mundo? Não, nós temos que andar 10 dias para encontrar algum tipo de caça. E aí o índio encontra o macaco, ele mata o macaco, ele defuma, moqueia, e ele traz de volta para a família comer. Em culturas em que a criança come depois do adulto. E o que nós estamos vendo nessas comunidades indígenas, a área Yanomami, na Raposa Serra do Sol, na área do Javari e outras, é uma crise de desnutrição. Não há proteína para sustentar todas essas populações. E essas populações, essas unidades, essas terras indígenas, que muitas vezes, como na cabeça do cachorro, estão superpostas a unidades de conservação, não se pode construir ou recuperar uma estrada. Ficam todos isolados. Não há nenhuma alternativa para essa gente. Uma criança indígena nascida numa comunidade como essa, ela está condenada. E se for picada por uma cobra, ela vai morrer, porque não vai conseguir chegar a um socorro em tempo de tomar um soro. Essas coisas, essas realidades que a gente percebe, e aqueles que têm essa oportunidade percebem quando percorre esses interiores, elas não são trazidas para a consciência nacional, para a opinião pública. E isso é algo que tem que ser revertido, porque esse processo perverso, as principais vítimas são os índios. Para preservar as culturas, os indivíduos estão sendo sacrificados. Quando a gente vê uma índia transportando um jamaxi enorme, daqui de baixo até em cima, com lenha ou com mandioca, ou quando a gente constata a ocorrência de infanticídio. As tribos Yanomamis, quando a mulher vai dar luz, ela vai sozinha para o interior da mata. Se nascer com defeito, ela sacrifica. Se nascer gêmeo, ela sacrifica. Se nascer gêmeo, sacrifica porque um rouba a alma do outro ou dá azar. Se nascer com defeito, sacrifica. Se o primeiro filho nascer mulher, provavelmente sacrifica. Estima-se que por ano hajam 200 infanticídios dentro da área Yanomami. Essa é a cultura, então, que nós vamos preservar. É isso. Tivemos agora, recentemente, um massacre lá dentro da área Yanomami, um enfrentamento de duas comunidades Yanomami disputando uma plantação de pupunha. Disputam-se as mulheres ainda por meio de guerra, por meio de luta, matam-se para disputar e levar a mulher. Então eu acho que estamos fazendo de conta que não estamos vendo e estamos permitindo que se degrade essas populações e o pior, que se degradem essas culturas pela forma como que elas estão sendo tratadas. Isso está no bojo da questão social. A questão ambiental, essa é óbvia, temos que buscar uma situação de desmatamento zero, porque é um potencial e uma riqueza muito grande, é uma responsabilidade perante as gerações futuras, uma responsabilidade perante o mundo, e é também para não estarmos legitimando pessoas que vêm aqui a nos ensinar como devemos tratar da Amazônia, cuidar dos índios e assim por diante. A questão de ciência e tecnologia, como diz a professora Berta Becker, só o conhecimento vai proporcionar que se atribua
valor econômico à floresta em pé para que ela possa competir com as outras commodities, com o gado, com a soja, com arroz e assim por diante. E esse conhecimento tem que estar integrado, essa ciência e tecnologia, integrada ao conhecimento tradicional. E a questão econômica, sem dúvida, porque o que vai conseguir a preservação, o que vai proporcionar a preservação da Amazônia é o desenvolvimento. Viram naquele mapa que eu mostrei que o estado do Amazonas é o mais preservado? Isso é graças ao desenvolvimento que o Distrito Industrial, a Zona Franca de Manaus, proporciona. O Distrito Industrial oferece 130 mil empregos diretos. Para cada emprego direto, nós temos 3 empregos indiretos, são 500 mil empregos. Colocarmos uma família de 4 pessoas para cada emprego, são 2 milhões de habitantes, é a população de Manaus, e o Amazonas é o estado mais preservado. Um conceito moderno de IDH ambiental mostra que os países melhores posicionados são todos os países muito desenvolvidos, e os piores colocados no IDH ambiental são os países subdesenvolvidos. Então, pobreza é sinônimo de devastação ambiental. E a defesa, logicamente, que abrange tudo. Próximo. Próximo, o que é? Bom, eu vou interromper aqui e depois, se houver tempo, se alguém manifestar interesse no debate, a gente abrange as outras questões relativas à parte de atuação do Exército, mas esses conceitos de base, do ponto de vista da defesa, do ponto de vista da nossa observação, muitas vezes carentes de um respaldo científico, de um respaldo acadêmico, mas elas são frutos do que nós observamos na realidade, nas nossas andanças aqui pela Amazônia. Muito obrigado a todos. Em nome da comissão organizadora, nós já agora, neste momento, agradecemos essa grande, eu não tenho nenhum constrangimento em dizer na frente dos senhores, essa grande aula de geografia da Amazônia que nos foi proporcionada pelo nosso general comandante do nosso contingente militar aqui na Amazônia. Dando sequência, então, nós vamos passar a palavra ao nosso convidado especial, professor Vanderlei Messias. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, meus sinceros agradecimentos por esse honroso convite dos colegas aqui da Universidade Federal do Amazonas para esse terceiro simpósio de Geografia Política. Então, parabenizar todos que estão envolvidos nesse evento, na pessoa do nosso querido amigo Ricardo, que eu sei que se desdobrou muito para conseguir viabilizá-lo. E também minha homenagem aqui aos demais amigos, ao Roberto, que coordena essa mesa, ao general Vilas Boas, que eu já também conhecia pela internet, conheço as suas posições, aos nossos colegas franceses, Hervé, Beatriz Gibran, nosso colega Vladimir, da Rússia, todos abnegados geógrafos que se dedicaram a essa árdua tarefa de recuperar e colocar em ação a nossa velha e boa geografia política e a nossa geopolítica. Minha amiga Iná, que também é mãe fundadora desse campo de reflexão aqui no Brasil, e a minha homenagem especial, que já foi feita aqui pelo nosso general, nosso amigo, a nossa querida Berta Becker, que é a rainha da Amazônia, né, entre nós, e que dedicou parte relevante da sua longa existência, e eu espero que continue sendo bastante longa, aos estudos da geografia política, da geopolítica, mas, sobretudo, à Amazônia, né? Então, aqui, a nossa homenagem a Berta Beck, para quem eu pediria uma salva de palmas.
Só queria dizer que a professora Becker foi convidada, mas ela nos mandou dizer o seguinte: a minha saúde recomenda que eu não participe mais desses eventos. Bem, eu vou fazer uma apresentação que fica resvalando pelo território alheio, usando um conceito aqui da geografia política. Eu não posso falar muito da história do pensamento em geografia política, mesmo porque isso já é déjà vu para mim, que já me dediquei a isso, e deixo os jovens agora trabalharem nisso, como eu vi hoje numa sessão de comunicações, e também porque a Iná já falou sobre isso, né? Então não vou ficar repetindo. Também não posso ficar só em Amazônia, mesmo porque o meu amigo Vilas Boas acabou de falar muito bem sobre a Amazônia, mas um pouquinho de Amazônia tem que ter, sempre que eu também tenho minha ligação espiritual com a região. E eu vou falar um pouco do entorno regional estratégico do Brasil, que são essas regiões, esse alargamento da influência brasileira, que já tem aí 3 décadas no mínimo, né? E pela América do Sul, a Amazônia está no meio disso, claro, e agora, mais recentemente, na última década, pelo Atlântico Sul, chegando à África. Mas também não posso falar muito, porque esse vai ser o tema do André amanhã, e depois ele briga comigo. Então, eu vou ficar um pouco passando por esses temas. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o meu approach, a minha abordagem nessa fala, né, primeiro é de fazer uma defesa veemente da recuperação do discurso incisivo em geografia política, e o discurso incisivo da geografia política, ele se faz na política, né, da ação política, e, portanto, ele só é incisivo quando a geografia política incorpora a geopolítica. Esse é o primeiro lugar. Segundo aspecto importante é que, evidentemente, que nós não podemos jogar a criança com a água suja do banho. Quer dizer, ao torná-lo incisivo e politicamente relevante, falando, por exemplo, de um problema concreto nacional, como é a Amazônia, ou Atlântico Sul, América do Sul, coisas do gênero, ou um conflito interno, nós não podemos abandonar a geografia política, porque com a geografia política vem a geografia regional. E se nós perdemos a geografia política, esse fazer acadêmico da geografia, e perdemos a geografia regional, nós deixamos de fazer a geografia, porque, do meu ponto de vista, não há geografia, em nenhuma hipótese, sem geografia regional. Então, é um trabalho danado, né? Por isso que a Berta Becker, voltando a ela, sempre dizia, é muito difícil ser um bom geógrafo. Mais difícil ainda é ser um bom geógrafo em geografia política e geopolítica. É um grande desafio. E, por último, nesse prólogo, né, deixar muito claro, sobretudo aos jovens, não há geopolítica sem pensamento militar. Esqueçam isso. Podemos tratar de qualquer tema, podemos inovar nas abordagens, podemos inventar uma geopolítica do medo, uma geopolítica da cultura, uma geopolítica da esquina, do futebol, do barzinho, o que quiserem, né? Mas, no frigir dos ovos, geopolítica é conflito, geopolítica é política, é luta pela política, é defesa de território, defesa de Estado, defesa de nação, é conflito internacional, é luta pelo poder. Portanto, geopolítica tem guerra. E se tem guerra, tem pensamento militar, e ele tem que ser considerado sempre, né? Então, esse é um recado mais para dentro da corporação dos geógrafos do que para fora, que fique claro, né? Bom, então, essa é a trajetória, muito breve, né? Já foi, como eu disse, já foi falado, nós temos aqui os nossos pais fundadores desse pensamento em geografia política, mas eu sempre brinco com meus alunos, quem já foi meu aluno já sabe que eu faço a brincadeira do geógrafo lobisomem, né? Que o geógrafo, esse pai fundador aqui, ele é um geógrafo completo, acadêmico, um grande pesquisador, um grande cientista, até a meia-noite. Depois da meia-noite, crescem os pelos com a lua cheia e ele se torna geopolítico. Porque, às vezes, os alunos perguntavam, afinal de contas, de qual Hatzel você fala, professor? Eu falei, é o mesmo Hatzel, só que é o Hatzel que, durante o dia, dá aula, pesquisa, etc., e à noite ele pensa nos desígnios do Estado alemão, né? Então, é junto, não é e, não é ou, não é? Esse é um ponto importante, isso vale para todos eles, né?
É claro que os franceses amenizaram, suavizaram muito isso, sobretudo na ascensão do nacionalsocialismo na Alemanha, do nazismo, porque os franceses, evidentemente, não queriam que a sua geografia política, que é muito rica, de base histórica, cultural, se confundisse com essa geopolítica pragmática e, por que não dizer, agressiva, expansionistas do país vizinho. Né? Mas, de todo modo, eu quero chamar essa atenção de que há um grupo de geógrafos, né, a quem nós devemos respeito como pais fundadores aqui. Eu destacaria, então, Ratz na Alemanha, Camille Vallot na França, o Mackinder na Inglaterra, Isaiah Bauman nos Estados Unidos, Haushofer, que foi o general geógrafo por excelência, tem a ver com o tema dessa mesa, e o Hartshorne nos Estados Unidos. Eu quero fazer também uma homenagem ao Mário Travassos, geopolítica brasileira, capitão, major, coronel Travassos, que há 80 anos atrás fundou a geopolítica brasileira. Ah, mas e daí? E daí? E daí? E daí? É isso. Ele fundou a geopolítica brasileira com uma obra monumental, não é, profética, não é, e que marca o pensamento de... Independe se é de militar ou de civil. Quer dizer, não há geopolítica brasileira sem fazer referência a Mário Travassos, do mesmo modo que na geografia política sem fazer referência a Ratzel, né? Completaria esse quadro rápido apontando para a renovação que a geografia política teve nos anos 70 e 80. Né? Ela ficou num período na sombra após o final da Segunda Guerra, justamente porque ela ficou estigmatizada com essa aventura, não é? Maluca da geografia política. No meu livro eu digo que na Segunda Guerra, na Alemanha sobretudo, a geografia política vai à guerra. Não é? E ficou um tempo na sombra por isso, mas ela foi aos poucos sendo resgatada, não é? Na França, sobretudo com Lacoste, depois com Claude Refestin, que deu uma infletida, digamos, na abordagem, privilegiando menos o Estado e mais outros atores que atuam na relação sociedade e território. E eu quero destacar o papel da Berta Becker no Brasil, que em 1988 escreveu um artigo, um texto basilar no IBGE, as comemorações dos 50 anos do IBGE, em que ela resgata a geopolítica, escoima a geopolítica daquilo que ela não deve ter e coloca a serviço do entendimento do nosso país, sobretudo na Amazônia. Então, a nossa homenagem aqui aberta por esse trabalho. E depois viemos todos nós, seus discípulos, cada um na sua área, tentando levar adiante isso. Okay? O debate teórico atual, não vou me deter nele, só mostrar que há uma longa trajetória nesses, digamos, 100 anos de pensamento, e que, se há alguma coisa de comum hoje novos intelectuais que têm se dedicado a esse tema, é a ideia de que estaria havendo uma erosão, não é? Do poder do Estado e, portanto, uma erosão, um certo estilhaçamento, não é? Uma crise interna do Estado Nacional e que que transborda para a erosão do conceito e da prática do Estado territorial. De modo que, ligado a isso, evidentemente, o que está se questionando é a relevância do conceito e da prática jurídica, política e geopolítica da soberania nacional nesse mundo que estaria hoje marcado pela globalização ou transnacionalismo neoliberal, como diz o John Agnew, Corbett, etc. Bom, o próprio Agnew tem um esquema. Né? O esquema dele, ele diz o seguinte: esses 4 estados dessa configuração geopolítica do mundo atual, eles convivem, mas quando você lê o texto dele, você vai ver que ele não convive. É uma evolução. Quer dizer, o mundo teria partido de um sistema político marcado por conjuntos autárquicos para um sistema interestatal, quer dizer, o equilíbrio do poder, etc., uma rede hierarquizada ou economia mundo, do Wallerstein, que é pré-fim do mundo do socialismo real, portanto, antes de 90, 91, e, finalmente, como uma sociedade integrada, aí ele está pegando Castells, que o Heine, Nye, Ulrich Beck, etc., e os geógrafos trabalham com essa ideia. No fundo, é o seguinte:
a noção de Estado territorial, Estado soberano, e da política internacional enquanto um campo de relações interestatais seria um sistema, digamos, em profunda mudança, que estaria dando lugar a um sistema marcado cada vez mais pelas redes integradas e pela competição na escala global, que envolve outros atores além do Estado, como os senhores sabem, empresas, ONGs e mesmo indivíduos. Isso está muito forte no discurso atual da geografia política. Bom, eu defendo a ideia de que, portanto, a geografia política tem que sair do seu casulo e tem que buscar interagir com a teoria das relações internacionais. Não há como entender o mundo sem fazer essa intersecção hoje. Então, eu defendo que há que se fazer essa intersecção, entender o problema do equilíbrio do poder, do sistema internacional da ordem mundial, não é? A estratégia global dos Estados Unidos, os polos emergentes, instabilidades, a diplomacia civil dos organismos multilaterais na política mundial, e eu acrescentaria, é preciso entender o papel da diplomacia militar também, né? Que é uma atividade política internacional também relevante. E a diferenciação em curso no mundo, uma nova regionalização, etc. Bom, isso aí, de modo geral. Mas aí eu volto ao nosso berço, ao berço da boa e velha geografia regional. Então, gosto da abordagem da Herodote, como deve ter colocado muito bem na sua conferência a professora Beatrice Giblan, que é uma das fundadoras dessa revista fantástica, né? Que é a nossa Bíblia da Geografia Política e da Geopolítica. Gosto da abordagem por quê? Porque essas três abordagens estão interligadas, né? A velha geografia regional, a nova geografia regional, a velha geografia política, a nova, a geopolítica, etc. Isso se expressa muito nesses fantásticos dossiês que a revista tem publicado nos últimos tempos. Por exemplo, o dossiê sobre a Índia. Na verdade, não é sobre a Índia, é sobre o Oceano Índico. Então, é como se um satélite pegasse a sua lente grande angular, abre, né? E não abre em cima do mundo todo, que essa coisa também de falar do mundo todo de uma vez não funciona. Mas também não é em cima de uma região, de um país que também é muito pequeno para essa geopolítica, tal qual nós a concebemos. Abre uma grande angular e pega uma região caliente, um hot point, mas numa escala macro-regional. Então, quando abre essa lente, o que aparece? O Oceano Índico. Então, o Oceano Índico, que tem a Índia, que é importante, né? Mas tem a África Oriental, tem o Golfo Pérsico, o Oriente Médio, tem aqui, virando a esquina para o Pacífico, a Ásia, não é? Do Sudeste Asiático, a Ásia do Pacífico, e ligado ao Oceano Índico, virando a esquina do Cabo da Boa Esperança, tem o Atlântico. Então, essa é a abordagem, né? Penso que esse seja um bom caminho, esses dossiês. Ou a Rússia. Mas a Rússia é um país, sim, que é um país que, quando era a União Soviética, tinha 22 milhões de quilômetros quadrados. Hoje ficou bem pequenininho, tem só 17 milhões de quadrados. É uma federação com quase 100 nacionalidades. Então, um dossiê sobre a Rússia. Vamos pensar nesses grandes conjuntos, não é? E a China, mesma coisa. Quer dizer, um país baleia, nós estamos falando de país baleia. Então, aí vem um desafio para a Beatriz. Que tal a Herodote dedicar um número para o Brasil, que é um país baleia também, extremamente complexo, né, que tem uma posição bastante relevante hoje nessas relações internacionais. Vamos vir para o Brasil. Não vou explicar por quê. Quem diz que o planejamento regional está falido é quem trabalha com o planejamento regional. Então, eu não vou duvidar deles. Eles trabalham lá na Sudan, na Sudene, etc. Eles que falam, né? Então, eu acredito. O Clélio Campolina Diniz, estive com ele semana passada. Imagina, Vanderlei, acabou o planejamento regional. Ele é o papa do planejamento regional, eu acredito nele, né? Então, está falido. Lamentável isso para as políticas públicas territoriais no Brasil. Bom, o planejamento urbano faz tempo que acabou, né? Os últimos planos nacionais para as metrópoles, etc., tem 30 anos. Então, cada município que se vire, se tiver recurso, faz, se não tiver, não faz. E as metrópoles crescem como capim, isto é, do jeito que Deus quer. Então, não há planejamento urbano. Planejamento também ambiental
Territorial pode ser, mas esse, contraditoriamente, é na escala local e não na escala macro-regional. Não há esse planejamento no Brasil. Na Amazônia, por exemplo, se tentou uma experiência de zoneamento ao longo de 20 anos, algum resultado bom para o Acre, alguma coisa para a Rondônia, ponto. Nada mais, isso está parado. Não é? Na escala local, mas eu conheço uma cidadezinha que é uma gracinha no interior de Santa Catarina, que cheio de parque, tudo bonitinho, as avenidas, todo mundo feliz. Tá, mas é local. Né? Na escala nacional, não tem. O planejamento estratégico nacional, por incrível que pareça, esse foi retomado. Né? A redemocratização do Brasil foi uma boa transição para isso, porque botou os militares dialogando de uma forma mais franca com o mundo acadêmico. E os militares nos ensinam, nós ensinamos a eles, e a gente tem se encontrado mais por aí. Em eventos como esses, em núcleos de estudos estratégicos, que já tem no Rio Grande do Sul, tem na USP, tem na Unicamp, o primeiro é da Unicamp, que o Cavanhari criou, com colegas nossos da ciência política, da geografia. A UFF tem um curso de Relações Internacionais que virou o Núcleo de Estudos Estratégicos, que agora é um Instituto de Estudos Estratégicos, onde a gente vai lá conversar, dar aula, debater, tem lá almirante contra almirante, coronel, major, aviador, e assim vai. Né? Então, a redemocratização, ela fez surgir no Brasil aquilo que já é uma tradição nos Estados Unidos, na França, etc., que é desses think tanks, quer dizer, esses centros de pensamento, né, que consideram que segurança e defesa é um assunto muito importante, não pode ficar só na mão de militar. Segurança e defesa, para funcionar, tem que envolver a sociedade civil, tem que envolver o mundo acadêmico e os intelectuais. Então, por incrível que pareça, eu sou otimista com o planejamento estratégico. Ele está melhorando no Brasil. Né? E vocês podem achar que eu estou exagerando, mas o fato do Brasil estar melhorando também na sua diplomacia civil, conquistando até posições em organismos multilaterais, expressa que, aos poucos, a gente vai se ajeitando nessa área. Né? Então, esse é o caso, por exemplo, depois eu vou exemplificar. Bom, o que esse planejamento estratégico, que envolve relação política internacional e segurança e defesa, deveria incluir? Do meu ponto de vista, em primeiro lugar, a Amazônia, que é uma prioridade. Eu não vou dizer porquê, Vilas Boas já falou, temos que introjetar esse desafio. Quer dizer, há um problema de defesa e soberania, de infraestrutura regional, de proteção e uso dos recursos naturais, etc. Bom, e a América do Sul, o problema todo é que o Brasil é país baleia. Né? Qual é a característica da baleia? Se vocês estão numa piscina e entra uma baleia, é impossível não percebê-la. Né? Então, ela é um animal bonzinho, simpático, ele canta até, mas ele dá uma mexida, ele te esmaga. Né? Então, o Brasil é país baleia. Se você olha o Brasil na América do Sul, como é que o Brasil pode não ter uma política estratégica de integração, de relacionamento com seus vizinhos? Eu sempre digo que vizinho você não escolhe, né? Eu tenho lá vizinhos, eu moro num lugar há muitos anos. Então, para vizinho é impossível você ignorar o vizinho. Você pode detestá-lo. Então, você tem que definir uma estratégia de agressão a ele, porque você o detesta. Né? Mas você pode gostar dele, você tem que definir uma estratégia de relacionamento amigável. Né? Mas o que você não pode ser indiferente ao vizinho. Né? Então, a América do Sul é a nossa circunstância, como diz Ortega y Gasset. Né? Nós estamos aqui, né? Nós não somos o México, que somos vizinho dos Estados Unidos, e nem somos a África do Sul, que está onde está, e nem somos o Vietnã, que é vizinha da China. Nós estamos aqui onde estamos. Então, a América do Sul não tem como ignorá-la. Né? Tem que ter uma política para a América. Mas, aos poucos, a gente vai ter que ter uma política, aos poucos ou rapidamente, também uma política para o Atlântico Sul e para a África. Esse é o nosso entorno regional estratégico. Bom, essa experiência bem-sucedida desses arranjos que as universidades estão criando e trazendo os militares, né, o pensamento militar para dentro da academia e levando o pensamento dos intelectuais para os centros militares, isso está gerando coisas interessantes. Exemplo, não é? Esse trabalho conjunto resultou numa política de defesa nacional, que não é obra dos militares só, não é? O general sabe muito bem. Né? Trabalhou com círculos concêntricos, quer dizer, vem
de ciclos mais dilatados do pensamento intelectual mais independente, vai, né, vai fechando, e finalmente ela é elaborada e ela se torna lei, etc. Né? Então, a Política de Defesa Nacional é um exemplo. A Estratégia Nacional de Defesa, mais ainda, né, que está em vigor, e agora o Livro Branco de Defesa são exemplos de que esse esforço conjunto funciona. Bom, voltemos à Amazônia. A PDN confere prioridade máxima à região, considera que ela é a maior vulnerabilidade estratégica do Brasil e é tão importante que ela tem gerado mudanças significativas na doutrina de segurança e defesa de todas as forças. Todas as Forças Armadas estão engajadas, nos últimos 10 anos, no mínimo, não é, a redefinir as suas doutrinas, as suas estratégias, levando em conta essa prioridade à Amazônia. É claro que até a imprensa diz, o fato talvez mais corriqueiro disso é o dado de que já temos mais de 2 dezenas de milhares de efetivos militares transferidos de outras regiões do Brasil, do Centro-Sul, do Sul, para a Amazônia. Então, mas não é disso que eu quero falar, porque o general está aí, pode falar melhor do que eu, só quero registrar. E concordar com o que ele disse, de que, territorialmente e geopoliticamente, a Amazônia tem importância não para o Brasil, mas para a América do Sul. Portanto, ela não é uma questão só nacional para o Brasil, ela é uma questão sul-americana, e é assim que ela tem que ser encarada. Então, mais de 40% da América do Sul é a Amazônia. Aí é um quadro que nós elaboramos com muita dificuldade. Imaginem vocês que a gente não conseguia esses dados. Aí deu um trabalho danado, os alunos orientandos ajudam muito nessas horas, né? Saíram caçando esses dados e chegamos a esse quadro. Então, vocês vejam que para a Venezuela a Amazônia não é tão importante, né? Para o Equador é muito, Peru, Colômbia, mais da metade da Colômbia. Quer dizer, o colombiano, provavelmente o cidadão colombiano, o geógrafo colombiano, tenho amigos geógrafos lá, eles, de fato, são pessoas, eu não diria revoltadas, mas tristes com relação a esse ponto, né? Vocês imaginem que mais da metade do território da Colômbia está interditado, na prática, para políticas territoriais, políticas de desenvolvimento, políticas de valorização, políticas de exploração. Quer dizer, é horrível você saber que você tem metade do seu território que você não pode usar. Você não pode definir políticas para ele, né? Então, tem lá, de Bogotá, Letícia, quantos quilômetros são? Né? 2.000 quilômetros. Então, tem Bogotá, depois tem um imenso território, e depois tem Letícia, que faz frente com a nossa Tabatinga aqui na Tríplice Fronteira, né? Então, Colômbia, mais da metade, o Brasil, que já foi colocado, Bolívia, Suriname, 87%, e a Guiana, 100% na Amazônia. Então, isso mostra que a Amazônia é uma questão sul-americana também. Okay? Petróleo e gás na Amazônia, não quero entrar em muito detalhe, só mostrar para vocês que isso aqui é gerador de potencial de desenvolvimento, de valorização, etc., da região. Aí eu estou falando da cuenca amazônica, da Amazônia sul-americana, mas também é potencial de conflitos, como nós sabemos. Exemplo, aqui, por exemplo, a Bolívia, que na sua recém-aprovada Constituição de 2009, confere autonomia às comunidades indígenas. Mas não é a autonomia que nós conferimos, né, na nossa Constituição, na nossa legislação. A nova Constituição da Bolívia confere direito à autodeterminação para comunidades indígenas, isto é, direito de declarar aquele território como território não autônomo, mas como território soberano. E 3 comunidades indígenas bolivianas já encaminharam, né, à Suprema Corte Boliviana o pedido para que as suas áreas, os seus territórios sejam considerados não autônomos, mas autodeterminados, isto é, soberanos. Então, a Bolívia, não é, segue um caminho que tenta compor, de um lado, políticas de desenvolvimento nacional e, de outro lado, respeito ao direito de autodeterminação dessas comunidades indígenas. Portanto, tem problema, né? Quer dizer, tem uma Constituição como essa, depois quer fazer uma estrada que corta a reserva dos caras, não dá. Vai dar conflito, não é mesmo? E a saída que o governo Evo Morales tomou agora, recentemente, é de fazer um plebiscito aqui. Não é? Provavelmente o governo federal sairá vencedor desse plebiscito, pelo que a gente tem
acompanhada, mas, de todo modo, há um conflito. É uma estrada, mas é uma estrada que, evidentemente, para cortar essas reservas, tem que fazer uma composição com essas comunidades. Mesma coisa na Amazônia peruana, vocês têm todas aqui as nacionalidades, né? E o Peru, que está agora, né? O Peru descobriu que tem Amazônia. Então, essa é uma novidade, aliás. O Brasil descobriu que tem a Amazônia com Marquês de Pombal, digamos assim, né? Tem algum tempo já. E políticas públicas para a Amazônia, ainda que não integradas, ainda que não efetivas, ainda que etc, 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 50, 60 anos de política pública, com mais ênfase a partir de final dos anos 60 e anos 70. Porque nós estamos falando aí de 40, 50 anos de políticas públicas para a Amazônia. Se você pega aquele satélite que fica fotografando o mundo à noite, não é? Você vai ver que na América do Sul, a Amazônia brasileira é a Amazônia que tem luz. A outra Amazônia não tem luz. Então, bem ou mal, nós estamos presentes na nossa Amazônia. Então, tem conflito também, não é? Por quê? Tem uma gama de conflitos. Se o Peru descobriu a Amazônia e quer explorar a Amazônia, vai ter que ter uma política agora fina, né, capilarizada, negociando com cada comunidade, não é? Quer dizer, o que o Milton falava, as rugosidades do território, que não é plano, como nós sabemos. Não é? E aí está um exemplo. Não é? Quer dizer, o Peru descobriu gás, já tem algum tempo, descobriu gás na sua Amazônia. Tem lá, olha, a Petrobras, a Repsol, etc. Não é? Nesse consórcio aqui, nessa região de Caimizé, e conflito. Né? Inclusive, houve um caso no ano passado em que 7 engenheiros da petrolífera argentina foram emboscados e assassinados. Não sei se vocês se lembram. Vou passar adiante essa. A biodiversidade da Amazônia não vale a pena ficar falando. Eu gosto sempre de falar desse número aqui, né, que quando eu comecei a trabalhar com a Amazônia, o pessoal estimava em 5 bilhões de artrópodes na Amazônia, de insetos. Né? Depois, mais recentemente, o pessoal que faz inventário da biodiversidade já estima em 15 milhões. Né? Então, como ninguém faz inventário de artrópode, serve qualquer número também. Né? Mas que é muito, a gente sabe. Né? Melhorou um pouco o inventário nas espécies florestais, claro, na flora, não é? Mas tem muita coisa a ser feita ainda. As áreas protegidas, não há nenhuma região do mundo que tenha esse índice para o porte da região, que tem esse índice de área protegida. O plano estratégico do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Justiça é que a Amazônia tenha por volta de 44%, 45% até 2020 de áreas protegidas entre reservas, unidades de conservação e reservas indígenas. Como já foi mostrado, elas estão, em boa parte, em área de fronteira, na nossa faixa de fronteira. Aí, destacado a presença, né, territorial brutal dessas reservas em Roraima. Né? Vocês vejam que metade, praticamente, né, da área do Estado é de área indígena. Já falei isso. Cenários de risco, que já foi colocado, não vou insistir nisso. A Amazônia como patrimônio da humanidade é um discurso que foi muito forte nos anos 90 e até início dos anos 2000, mas não arrefeceu totalmente, sobretudo por essas 3 características: banco genético, o papel da Amazônia no funcionamento do clima na América do Sul e no Brasil, sobretudo. Por exemplo, uma novidade é que todo mundo sabe que as chuvas torrenciais de São Paulo no mês de janeiro têm a ver, não é, com esse rio aéreo, né, que é formado pela frente intertropical gerada aqui na Amazônia. Então, tem uma influência decisiva. E o fato de que
O LBA, do qual nós participamos um tempo, chegou a uma conclusão que é boa e é ruim para nós, do ponto de vista geopolítico. O resultado bom, positivo, é que eles descobriram que a Amazônia absorve mais CO2 do que emite. Quer dizer, mesmo considerando desmatamento, o uso da agricultura, etc., etc., a Amazônia absorve mais CO2 do que emite. E essa notícia é boa. A notícia ruim, de certo modo, depende de como nós a vemos, é esta também. Porque ela é boa, porque ela mostra que a Amazônia tem um papel global no funcionamento do clima global e na absorção de CO2. Portanto, ela tem um papel de serviço ambiental global. Ela limpa a emissão de CO2 dos países industrializados de todo o mundo. Então, isso é boa notícia. Mas não é tão boa por uma outra perspectiva aqui. Este resultado, divulgado, difundido nos fóruns globais, fez com que se acirrasse a ideia de que, portanto, a Amazônia tem que ser congelada. E que os brasileiros não têm demonstrado a capacidade para fazer isso. Então, essa é a contradição de natureza global que envolve a Amazônia. Bom, vou passar rapidamente pela América do Sul, que isso aqui está andando, né? Atualmente, o Mercosul integra a Venezuela, portanto, essa interligação sul-norte está completa com a Venezuela. E agora, na semana passada, saiu a notícia de que a Bolívia pediu formalmente o ingresso, o Equador pediu formalmente o ingresso no Mercosul e a Bolívia, idem. E a Unasul envolve todos os estados sul-americanos. A integração da América do Sul, ela é bifronte. Ela envolve integração, estricto sensu, e, portanto, vetores de convergência, mas ela envolve também vetores de divergência. Não é? Então, exemplo, a cada passo nessa integração, nós temos problemas de conflito entre países vizinhos, não é? Ou conflitos mais gerais, como, por exemplo, que me referi na Amazônia, de natureza ambiental. E problema de demarcação, de fronteiras, o problema da Bolívia, da saída para o mar. Então, outro dia, toda vez que eu falo do problema da Bolívia, da saída para o mar, vem algum aluno e diz, mas, professor, isso hoje em dia não é importante. Eu falei, então, eu te faço um desafio. Eu pago a tua passagem, você vai lá na Bolívia, na Universidade Nacional de La Paz, numa assembleia com os teus amigos, teus colegas estudantes, na frente de todo mundo, você vai dizer lá que a saída para o mar da Bolívia não é importante. Se você topar, está feito o negócio. Nunca ninguém aceitou esse desafio. Não é? Então, isso é um problema muito grave. Não é? Só quem vive esse problema é quem tinha acesso ao mar e perdeu. Né? Hoje em dia, mas no mundo global, essa coisa da saída para o mar, calma lá. Né? Então, esse é um problema que tem que ser resolvido. Né? Talvez não pela força, porque eventualmente não é esse o caminho, mas Bolívia, Peru e Chile têm que se entender em torno dessa questão. Esse é um dos conflitos. Há outros, como a presença ostensiva de brasileiros, por exemplo, na Guiana Francesa, na Guiânia, na Venezuela, a presença ostensiva de brasileiros na banda oriental da Bolívia, a pressão do ex-governo paraguaio sobre os brasiguaios que estão lá há quase 40 anos, etc. Ok. Aí a gente tentou mapear esses conflitos, mostrando que não é só convergência, não é só mar de rosas, nós temos potencial de conflito e conflito de fato nessas relações. E há um elemento desestabilizador. Né? Se você entra e começa a ler as revistas e o que publica os think tanks norte-americanos sobre política internacional, segurança e defesa norte-americana no mundo, você raramente vê a América do Sul, raramente vê menção ao Brasil. Isso é mau sinal. Eu sempre digo às pessoas, se não tem nada escrito, vá atrás, porque alguma coisa tem sempre. Né? Nem sempre isso é explicitado. No América do Sul e o Brasil não estão na tela do radar do Pentágono, da política externa norte-americana, estão sim. Não é? Estão sim, e eles estão presentes, inclusive militarmente, como nós sabemos.
as suas bases móveis, todas da Colômbia, foram transformadas em bases fixas, né, e inclusive bases aéreas com aeronaves com autonomia para 6 mil quilômetros, coisas do gênero. Então, não é trivial, não. Quer dizer, eles têm, sim, uma política de segurança e defesa para a região, e eles estão presentes aqui. Aqui eles não estão militarmente presentes, mas gostariam muito de estar, e não me surpreenderia se um dia eles chegassem a um acordo com o Paraguai nesse sentido. Basta que continuemos hostilizando os paraguaios, é o meu ponto de vista. E também não preciso dizer da importância estratégica da localização dessas bases militares norte-americanas e através do Plano Colômbia, todo o seu trabalho com o exército colombiano. Evidentemente que temos que olhar as vizinhanças para entender esse equilíbrio de poder aí. E o Brasil, país baleia, tem uma política de integração que, evidentemente, eu acho que esse mapa mostra isso. Para ir terminando, eu quero passar muito rapidamente esse nosso novíssimo entorno estratégico, que é o Atlântico Sul, né? Que é tema de um texto que eu publiquei no ano passado, porque eu passei a me interessar por essa faceta, digamos, do nosso entorno regional. E registro aqui uma homenagem ao Mário Travassos, que há 80 anos falou da projeção continental, que está consolidada na América do Sul, mas agora nós temos que olhar para o Atlântico Sul. Infelizmente, nós não temos um Alfred Mahan que pudesse pensar a nossa projeção marítima, né? Mas, ou talvez eu esteja fazendo injustiça, talvez tenhamos algo similar no Brasil. É isso, né? Aqui a nossa nosso novo olhar, não é mesmo? E um país que tem 240 bilhões no comércio internacional, que depende do mar, tem que olhar para o mar, né? E eu sempre falo da experiência da minha família, né? Minha família, eu nasci no Paraná, né? Meu pai se mudou para Santos. Meu pai nunca pôs os pés no mar, tinha medo do mar, né? Então, eu sempre digo que o brasileiro não tem vocação marítima. Ele é basicamente um country, né? Um caipira. Ele é territorial, ele é interiorizado, né? Então, tem que ter um olhar para o mar. Agora, principalmente, claro, já tem esses fluxos, o Brasil faz parte. Mas exporta minério, soja, não interessa. Tem gente que não exporta nada. Nós exportamos minério e ferro, estamos no circuito internacional, do comércio internacional, graças a esse esforço dos últimos tempos. E no tempo que a gente era junto, né, você vê que Brasil e África já estiveram mais unidos do que hoje, não é mesmo? Agora separou, mas uma novidade é que se tem petróleo aqui, tem petróleo aqui. Então, nós temos um destino comum aí com a África nessa coisa do Atlântico Sul e do petróleo. Estou alargando a soberania para o Atlântico Sul. Não vou falar, mas houve um esforço gigantesco de articulação da Marinha com a comunidade acadêmica para fazer o Revisé e o LEPLAC, que expandiu a nossa plataforma continental, nos permitiu chegar à Amazônia Azul. Aí está. Então, o Brasil ampliou o seu território em 4 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Essa é a novidade. Isso é muito recente, isso é muito importante do ponto de vista internacional e, portanto, aumenta a nossa responsabilidade com relação a esse território alargado. Não é? Há riscos no Atlântico Sul, porque a gente chega tarde sempre nas coisas, né? O Brasil é um país jovem na sua emergência internacional. Então, a gente chega tarde em tudo quanto é lugar. Na ONU, por exemplo, chega lá, está tudo consolidado. Aí nós queremos um assento no Conselho de Segurança. É muito difícil, né? Vocês vão ter que esperar uma reforma, tem que ter apoio aqui, acolá e tal. Agora conseguimos a OMC. Aí vem um articulista do Estadão e fala: a OMC já não serve para mais nada, né? Não regula mais o comércio e tal. Fica aquele certo ar de frustração, uma vitória de pirro, né? Mas, de todo modo,
há uma verdade. No Atlântico Sul, do ponto de vista de segurança e defesa, nós chegamos tarde mesmo. Não é? Isso é uma coisa... Então, temos nossas possessões insulares, temos presença, né? Presença aqui, temos presença aqui, e é isso que nos dá legitimidade para reivindicar a nossa influência nessa região. Mas não nos esqueçamos, né? Tem presença de grande potência aqui, tem uma aliança dos Estados Unidos com a Inglaterra que atua aqui, é bom que se diga. No Centro de Estudos Estratégicos britânico é conferida prioridade máxima ao Atlântico Sul, sobretudo a Malvinas, Falklands, depois do conflito. Aí é uma imagem do aeroporto de Falklands. Vocês vejam que, por uma ilha que cria carneirinho, né, é uma bela de um aparato militar, né, sobretudo depois da guerra de 82. Não é? Aí está uma imagem, são imagens públicas, não tem espionagem eletrônica, nada disso aí. Eles também não fazem questão de disfarçar. Não é mesmo? O aeroporto da Ilha de Ascensão, que é uma base logística importante, também no Atlântico Sul, na parte norte dele. A Ilha de Ascensão, essa aliança aqui, ó, interessantíssima entre Estados Unidos aí a Inglaterra. A presença norte-americana através da Quarta Frota, que é recriada em 2008, e assim vai, né? Então, temos que combinar a cooperação, que vai bem, com dissuasão. Senão, a vaca vai para o brejo. Esse é o nosso ponto de vista. Nós vamos muito bem na diplomacia multilateral cooperativa, mas temos que tomar cuidado com a parte da segurança e defesa, do meu ponto de vista. Um país que é sexta potência do mundo tem que ter força, né? Tem que mostrar força também, disposição para se defender e condições de se defender. É o que diz a Estratégia Nacional de Defesa, está correto. Não é? Há uma nova relação de forças no mundo, a gente tem que aproveitar disso. Não é? Agora não é mais G8, agora é G20, a gente faz parte e lidera isso é importante. Os BRICS, não é? Que votaram na gente agora na OMC, então é uma articulação importantíssima, o Brasil faz parte, e a nossa presença na África. Nós abrimos 40 novas embaixadas na África nos últimos 10 anos. Isso não é pouco. Vocês vejam que dos 42 votos africanos na OMC, dos 42, 40 votos foram para o representante brasileiro. Então, nós estamos lá com embaixadas e estamos lá com empresas. Aqui é o nosso novo alvo, né, estratégico de cooperação, de alargamento da nossa influência, mas nós vamos entrar num mundo perigoso. Né? Então, virando a esquina aqui da África, nós chegamos nesse cenário, que não é um cenário idílico, digamos assim. Okay? Muito obrigado.